Olá, meu povo, segundo vídeo dessa semana. Bom, vamos dar continuidade aqui, né, em Mateus 7 e no versículo 7. Essa é a página 1048 e este é o ano 27 depois de Cristo. Muito bem, está escrito assim, Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado, busquem e o encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Toda vez que você ouvir esse termo, esta é a lei e os profetas, está referindo-se à Bíblia da época, que no caso era usada por Jesus e hoje é o Velho Testamento. A lei está referindo-se à Torá, aos livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e outros mais que foram adicionados aí depois, né? História dos reis e assim por diante, tá bom? Juízes. E os profetas são os menores, os maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Lamentações de Jeremias, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então está falando na totalidade do Velho Testamento. O resumo da lei e dos profetas é só isso. Faça com os outros o que você gostaria que os outros fizessem contigo. Tá bom? É a questão de você semear e colher. E no versículo 13, então, vai falar: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como a estreita porta é apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Veja bem, uma porta larga é fácil de ser encontrada, então muitos passam por ela. Mas uma porta estreita, são poucos que a encontram. Não está dizendo nem que são poucos os que entram por ela, são poucos os que a encontram. E eu acho que são menos ainda os que entram por ela. Versículo 15 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mas vocês vão reconhecer eles pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Pode alguém colher figos de erva daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão. Bom, meus queridos, olha bem, o Senhor Jesus está falando que a gente vai conhecer os maus profetas, os falsos profetas, pelos frutos que eles produzem. Tem a árvore boa, que produz bons frutos, tem a árvore má ou ruim, que produz maus frutos. Eu queria só questionar com você aqui, dentre as pessoas e as coisas dessa vida que você analisa e reconhece pelo fruto, não é? Ou pela produção, o que é pior? É uma árvore má que produz ou é uma árvore infrutífera? O que é pior para você? O que causa mais prejuízo para você? É uma árvore que não produz nada, embora você tenha investido nela? Ou é uma árvore que produz frutos ruins? E então a árvore que não produz será cortada. Aqui, verso 19 diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Né? Bons frutos. Na verdade, não é só a que não produz, mas é a que não produz bons frutos, então ela produz maus frutos. E tem a que não produz mesmo, coisa alguma. No versículo 21, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja bem o que Jesus está dizendo aqui. Ele falou da árvore que produz bom fruto, da árvore que produz mau fruto. E ele está falando aqui que ele sabe muito bem reconhecer quem produz o quê, né? Alguns acham que produzir frutos diz respeito a profetizar, a expulsar demônios, a realizar milagres. Tem muitos achando que isso é fruto do Espírito, e não é. Isso aí é dons de manifestação espiritual. Isso aí é proveniente do poder do Espírito Santo para desenvolvermos, desempenharmos o nosso chamado ministerial. Isso é algo que vem de Deus para cumprirmos o chamado de Deus. Isso não tem nada a ver com produção de fruto. O que é fruto espiritual? A dica é em Gálatas 5, ali fala das obras da carne e fala dos frutos, ou dos frutos não, querido, é do fruto do Espírito, aquele que o Espírito frutifica em você. Então, operação de milagres, expulsar demônios, pregar a palavra, isso não não, isso aqui é exercício de autoridade, isso é manifestação de dons espirituais, não tem nada a ver com Cristo em mim, não tem nada a ver com conhecer a Cristo. Em contrapartida, eu quero que você compreenda que algumas pessoas podem ser revestidas de poder e fazerem grandes ministérios acontecerem. No entanto, essas pessoas podem não estar vivendo uma vida de relacionamento com Cristo, elas podem estar não conhecendo a Cristo de forma pessoal, né? Porque uma coisa é você ser usado por Deus na forma que Ele quer, com dons de manifestações, inclusive. A outra coisa é você ser transformado e ter Cristo em você, que é o que deve ser a esperança da sua vitória, certo? Então, se você, mesmo sendo usado por Deus, você tem profetizado, tem expulsado demônios, tem realizado milagres, mas você não tem o fruto do Espírito, o fruto que existe em você é um fruto mau, é um fruto proveniente só da sua natureza, que é ruim, o que você vai ouvir de Jesus possivelmente é: afaste-se de mim, porque eu nunca te conheci. Quando conhecemos a Jesus, nós recebemos dele o poder de ser gerado, de se fazer gerar em nós algo novo, né? Algo que vem da parte do Senhor. No versículo 24 vai dizer, Mateus 7, 24, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela, né, contra a casa, e ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. E o que não ouve, e o que ouve e não pratica, melhor dizendo, é semelhante ao que tem grandes prejuízos. Bom, Jesus está falando aqui sobre ouvir e pôr em prática. Ouvir e pôr em prática. Bom, eu costumo dizer que muitas são as questões em que nós ouvimos e queremos ensinar. É mais fácil ouvir, aprender e ensinar do que pôr em prática. Quer ver uma coisa? Eu sei a dinâmica do perdão de Deus. Ele me perdoou, logo eu tenho o dever de perdoar. Então, é fácil entender e é fácil ensinar. Mas é fácil praticar? É só a dica que eu deixo para você, né? Então, se eu e você quisermos permanecer diante das avalanches dessa vida, né, das tsunamis dessa vida, dos percalços, dos furacões que às vezes vêm e nos arrebatam e nos colocam ali no centro do redemoinho, né? Se quisermos sobreviver a isso tudo, preste atenção, temos que ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática a sua doutrina. Não é ouvir e ensinar, é ouvir e praticar. E aí Jesus está aqui fazendo um paralelo entre o que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. Eu gostaria de colocar terceira pessoa, é aquele que nem ouve. Bom, se quem ouve e não pratica, já vai dar ruim, né? Vai dar ruim para ele. Agora você imagine quem não ouve a palavra de Deus. Eu quero que você aguarde um pouquinho, mais para frente nós vamos falar sobre os que ouvem a palavra de Deus e os que não ouvem, né? Porque a Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. E quem não ouve? Não é de Deus? Não.
segundo a palavra, não é de Deus. Bom, queridos, vamos lá. Continuar aqui. No versículo 28 diz que quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Muito bem, terminar aqui o Sermão do Monte. E uma segunda narrativa, uma repetição desse Sermão do Monte, você vai encontrar em Lucas 6, do 20 ao 49. Né? E você olha logo no versículo 20, diz, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, depois os que têm fome, depois os que choram. E aí no versículo 22, quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo maus, ok? Lá no versículo 24 de Lucas 6, vai falar, mas ai de vocês os ricos. Isso é um acréscimo à primeira narrativa, porque na primeira narrativa não tem os ais, enquanto que aqui em Lucas 6, 24 ao 26, você vai ver os 3 ais. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. E ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados dele trataram os falsos profetas. Ou seja, falso profeta é para ser elogiado, falso profeta é para ser realmente reconhecido. O verdadeiro profeta que se lixe, o verdadeiro profeta não. Ele está falando algo da parte de Deus, bom, mas ele não está falando bem o que a gente queria ouvir. Então, vamos meter a peia nele e vamos prender, vamos colocar ele no calabouço e deixar, só para não morrer de fome, vamos dar só pão e água para ele, uma vez por dia. Só para ele não morrer e ficar sofrendo lá dentro da cisterna. Né? Nem no calabouço, na cisterna, tá bom? Aí no versículo 39 de Lucas capítulo 6, você vai ver assim, Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ok? E aí volta a falar naquela questão da trava no olho, do cisco do olho do outro, que nós já abordamos no último vídeo. No Lucas 6, no versículo 45, vai falar de mais um acréscimo. Diz, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala o que está cheio o coração. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que digo. Aí ele volta a falar, eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve minhas palavras. A questão da casa na areia, novamente. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre acontecimentos nessa segunda viagem pela Galileia, segunda turnê de Jesus pela Galileia, fazendo bem a todos. Até lá, me aguarde.